Olha, em tempos de pandemia, diversas dúvidas surgem sobre os assuntos do dia a dia. Entre elas, a atuação dos convênios médicos diante do coronavírus. Sobre isso, eu vou conversar agora com o advogado Paulo André Stein Messetti, especialista em direito da saúde. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Coronavírus é uma urgência para os convênios médicos? Sim, coronavírus é uma urgência para os convênios médicos, sem dúvida. Partindo desse princípio, então, que já é considerado uma urgência, todos os exames e medicamentos de quem tem o plano de saúde têm que ser cobertos pelo plano? Olha, existe uma questão relativa aos exames que já está prevista, inclusive por resolução da ANS, e as próprias decisões judiciais que têm acontecido têm determinado que os tratamentos, pelo fato de serem urgentes, devem ser todos proporcionados pelos planos de saúde. A questão da medicação é um pouco mais controversa, mas diante de uma internação, toda a medicação ela está incluída no tratamento. O que é diverso, muitas vezes, em casos domiciliares, mas tudo leva a crer que, a depender do custo do tratamento e da dificuldade de se ter acesso aos medicamentos, se isso ocorrer, que é mais prudente que os planos de saúde, sim, disponibilizem essas medicações, mesmo para utilização ambulatorial, como se chama o uso fora do ambiente hospitalar. Doutor, e sobre a questão do período de carência, quem contratou um plano de saúde, poucos dias depois foi infectado pelo coronavírus, como é que a Justiça tem encarado essa questão? Com relação a essa questão exata da carência, para tratamentos de urgência, a única carência que é possível ser exigida é a de 24 horas da contratação. Então, isso se aplica para a situação do coronavírus também, e o Judiciário tem acolhido esse tipo de situação em diversos estados da Federação. Doutor, vamos falar de outro problema que muita gente está enfrentando em casa, é a questão da inadimplência. Muitas vezes, pessoas perderam a renda, ou quase totalmente, ou então uma porcentagem, e acabam deixando de pagar o plano de saúde. Isso pode causar problemas na hora que for buscar o atendimento médico hospitalar? A questão da inadimplência, um levantamento realizado pelo boletim Covid-19 da ANS, verificou que em abril a inadimplência não era superior à verificada em outros períodos do ano passado, em termos comparados, ou seja, não houve um grande aumento de índice de inadimplência, que se encontra por volta de 13%. Fora essa questão, sabemos das dificuldades econômicas que muitas pessoas estão passando e as famílias podem não ter condições de arcar com os valores em dia dos planos. A própria ANS sugeriu aos planos que deixasse de rescindir os contratos e a prestação do serviço de saúde após os 60 dias que a lei prevê para cancelamento em caso de inadimplemento. Mas isso não tem um caráter obrigatório para as operadoras, embora algumas federações dos planos de saúde já tenham se pronunciado e haja algum compromisso para que isso não aconteça. Existem alguns projetos de lei em tramitação vedando essa prática de cancelamento do plano durante a pandemia, seja por questões de inadimplência ou por outros motivos, tanto na Câmara Federal quanto no âmbito dos estados. Doutor, sobre uma situação hipotética, eu vou atrás do serviço dos profissionais da saúde, vou até o hospital que eu costumo ir, chego lá e não tem vaga por causa justamente da Covid. Claro que isso é uma questão hipotética, mas a gente tem que trazer essa questão. O que eu posso fazer, o que eu faço? A ideia é que o sistema ele seja integrado, né? Então, no atendimento de plano de saúde, o mesmo deve ocorrer no Sistema Único de Saúde. Se não há vaga em uma unidade, deve haver em alguma outra. Isso a gente imagina que não há colapso dos sistemas. Então, é possível que haja uma questão de transferência e isso pode levar a alguma demora, que seja justificada pela própria circunstância da alta procura por vagas e por tratamento. Mas a gente tem visto alguma notícia com relação a isso no Sistema Único de Saúde, sendo que hoje ainda temos muitas vagas de
no setor privado que ainda não estão ocupadas. Hoje se fala em 47% de ocupação das vagas dos planos de saúde com relação ao Covid. Doutor, para fechar nossa conversa, a gente teve a toque de caixa aí, claro que por causa da pandemia, a decisão sobre a telemedicina, ou seja, a regularização. Quem faz outros tipos de tratamento está evitando justamente ir no hospital, por ser do grupo de risco. A telemedicina, ela cobre meu plano, ela não cobre? Como que eu faço para me informar sobre isso? A telemedicina ou telesaúde, como se denomina esse tipo de consulta pela via eletrônica, pode ser realizada por telefone ou por plataformas ou aplicativos de internet disponibilizados pelos planos de saúde. Existe a obrigatoriedade de que eles disponibilizem isso para os beneficiários de forma gratuita e inclusa no plano. O que não é obrigatório é que os prestadores de serviço dos planos de saúde, todos eles, prestem esse serviço. O prestador é livre para escolher prestar ou não, mas o plano deve sim oferecer esse serviço para os usuários. Doutor Paulo André, obrigado pela participação aqui conosco e para tirar essas dúvidas que, claro, que surgem com esta pandemia, as dúvidas do nosso dia a dia. Só lembrando, se você gostou desse bate-papo, dessa entrevista, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. É só você clicar aí no sininho de notificação e receber informações sobre os novos conteúdos produzidos aqui pela Record News.